Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre Marrom e Amarelo, o livro do Paulo Scott que eu acabei de ler e portanto está fresquinho ainda na minha cabeça. A ideia de ler o livro chegou até mim por conta da coluna lá do UOL, o blog Página 5, né, do Rodrigo Casarim, que é também um podcast, então vale a pena vocês olharem, tem muitas dicas bacanas lá de um cara que entende muito do assunto. O meu nome é Eduardo Laviano e eu estou produzindo bastante conteúdo aqui no canal durante o isolamento social. Então que tal você se inscrever aí, vai me ajudar bastante, mas que tal, tipo, só se você quiser, nada obrigado e tal. Mas eu acho que tu vai gostar, tô falando de tudo aqui esses tempos. Bem, em pouco mais de 160 páginas, Marrom e Amarelo vai apresentar pra gente o racismo estrutural aqui no Brasil, com um nível de detalhamento muito impactante e ao mesmo tempo com um texto muito simples. A partir do Federico, que é um gaúcho pardo de pele clara, que é o protagonista da história, a gente vai passando por diversos questionamentos e reflexões que fazem a gente pensar sobre como o racismo e a discriminação operam aqui no Brasil. Isso porque ele tem um irmão mais novo, o Lourenço, que é negro e é filho também de um pai negro. Então acho que isso já é um acerto inicial do livro, porque ele já meio que afasta possíveis críticas, né, que a história poderia desencadear, já que é um branco falando sobre racismo. Mas não, o Federico se porta no livro como o narrador observador criado pelo Paulo Scott, que vivenciou e experienciou de fora, mas também estando muito próximo essas várias experiências aí. Então, ao se assumir, né, uma pessoa de um ponto de vista privilegiado, branca e tudo mais, o autor meio que se redime desses questionamentos de local de fala que a obra poderia gerar. Então esse é um acerto muito legal e muito contemporâneo do livro. O livro já começa de cara com um grupo de trabalho que lá em Brasília está discutindo, dentro do Ministério da Educação, eu acredito, um monte de iniciativas para melhorar, para aprimorar o sistema de cotas raciais ou cotas étnicas aqui no Brasil. Então, por uma boa parte do começo, a gente vai vendo o Federico, que está nesse grupo de trabalho, debatendo com outras pessoas especializadas no assunto, questões como colorismo, fraudes e até mesmo o termo tribunal racial, né? Aliás, é uma ótima maneira de representar o racismo estrutural e colocar isso dentro de um pano de fundo de um governo, né, das ações de um governo. Eu gosto da profundidade com a qual o Paulo Scott tratou esse tema, porque ele consegue manter um tom respeitoso enquanto branco, mas ao mesmo tempo tocando sem pena em várias feridas, assim, de um país abertamente racista, mas que finge que não é. Então, o tempo todo, esse Brasil que não admite que é racista, esse Brasil que acha uma falácia a ideia do racismo e que a ideia desse Brasil cordial, ela é o tempo todo massacrada com muita elegância, com muita leveza, pelos questionamentos, pelas reflexões, pelas afirmações que o Federico faz ao longo do livro. Ao mesmo tempo que o livro discorre sobre isso, o livro também trata o Brasil, interpreta o Brasil como um país gigante e que naturalmente vai ter mesmo essas disfunções sobre o que é ser negro e o que não é. Então o livro vai pegando esses problemas menores que vão se juntando e causa esse problema macro do racismo estrutural no país. E mesmo nessa questão de num país tão grande você não ter um denominador comum sobre o que é ser negro, o livro tem uma fala que me marcou muito, que eles falam que alguém que é visto como branco na Salvador da Margareth Menezes pode ser visto como negro na Horizontina da Gisele Bündchen. Ou seja, claro, né, temos um país muito diverso que luta, ou lutava, né, enfim, esse governo novo aí ninguém sabe, mas que lutava pela inclusão dos negros e que ao mesmo tempo existe um processo seletivo unificado de todas as universidades do Brasil, que é o Enem, e que essas disfunções podem ficar ainda mais acentuadas e como garantir, né, que as cotas sejam efetivadas, mas ao mesmo tempo evitar fraudes, evitar polêmicas em relação a isso. E evitar também o agravamento das críticas, né? Porque para muita gente ser negro no Brasil é um paraíso e as cotas não são necessárias. Então nada melhor para falar de racismo estrutural do que essa questão das cotas aqui no Brasil, porque fala diretamente pro racismo institucionalizado que tenta ser combatido dentro das instituições e ao mesmo tempo encontra muitas resistências justamente na população. Outra coisa muito legal do livro também é a ambientação, cheio de detalhes e ruas, a gente meio que se teletransporta para Porto Alegre. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, né? Um estado muito lembrado pela branquitude, muito marcado, né, por esse orgulho que muitos de lá têm pelas origens alemãs e italianas. Como o estado é símbolo dessa colonização, né, acabou ficando no imaginário popular um império branco, né, um império da branquitude, que
que reina lá no Rio Grande do Sul. Então eu achei que deu ainda mais ênfase para o debate do racismo esse livro se passar lá, especialmente com uma riqueza tão grande de detalhes, né, com passagens por tantos lugares da cidade. Eu não conheço Porto Alegre, mas eu me senti muito bem ambientado para tratar desse tema, para ler sobre esse tema, com essa escolha do Paul Scott. Deixou um contraste mais vívido para a história. O Federico tá nesse grupo de trabalho porque ele é um ativista reconhecido da causa. E aí a gente embarca nas memórias dele, rever quais foram os momentos-chave que levaram ele a tomar a decisão de seguir esse caminho na vida, conhece um pouco da família dele, experiências traumáticas dele com o irmão, com amigos. São várias situações muito interessantes, muito bem descritas, que vocês com certeza vão colocar a mão na cabeça para pensar. Então o livro vai e volta no tempo com muita frequência, né? O livro ele é muito bem continuado, assim, tipo, ele vai páginas e páginas e páginas sem parar e depois vai e volta e vai e volta. Mas você não vai ficar confuso, tenho certeza. O Marrom e Amarelo é muito bem conectado, mas ao mesmo tempo também puxa da cartola assim, alguns truques para fazer a história andar, ou até mesmo para gerar tensão, sem uma base muito bem fundada antes, sabe? Só que eu acho que nada atrapalha no livro isso, porque o livro em nenhum momento é cafona, sabe? Ele consegue tratar com muito respeito esse debate que é tão importante e que para muita gente pode parecer óbvio. Para pessoas que estão acostumadas a refletir sobre racismo estrutural no Brasil e que leem muito sobre, pode parecer óbvio na nossa bolha, na internet, no Twitter e tudo mais, mas nem todo mundo está sempre refletindo sobre esses estímulos racistas que passam na nossa frente o tempo todo e que a sociedade faz um esforço, né, ou tenta fazer cada vez mais para se policiar e evitar a discriminação. Então o livro traz isso de maneira muito clara, com experiências reais do cotidiano, do dia a dia. Então fica tudo muito palpável, porque são situações que poderiam ter acontecido comigo, com você ou com qualquer amigo que você conhece. Eu acho que o livro ganha muita envergadura também com os interesses românticos da história. Nós somos apresentados a dois interesses românticos do Federico e eu acho que são momentos de vulnerabilidade dele, que sem necessariamente abandonar o corpo político dele, o corpo cidadão, do militante, do ativista, a gente acaba vendo um lado mais pessoal. E que ele é uma pessoa que é construída de vários traumas e vivências que vão além do tema central do livro. Ou seja, acho que confere camadas para o personagem. É o único personagem que a gente tem acesso a camadas que vão além desse tema central que é o racismo. Porém, ambos esses interesses românticos passam longe de tomar a frente da trama e inclusive eles ficam até meio que sem um desfecho muito claro no caminhar do livro já lá pro fim. Esse é um ponto menos empolgante do Marrom e Amarelo para mim. O final, claro, me parece uma escolha literária, mas depois que você já está engajado na história há tantas páginas, você meio que fica querendo o final assim mais bem fechadinho. Então ele meio que foi abrindo alguns pensamentos que não foram fechados depois. Então eu meio que terminei o livro frustrado lá no finalzinho, porque ele no final vira um roteiro de filme, sabe? Um filme independente, assim, o final é super indie, super poético, eu super consegui imaginar a cena de uma adaptação, como ficaria incrível. Mas na leitura ficou tipo, poxa, o que aconteceu com isso? O que aconteceu com aquilo? Ai, não sei o que, queria mais. Acontece. Apesar de algumas pontas soltas, Marrom e Amarelo é um livro de altos e altos, uma leitura importantíssima que você não pode deixar de fazer, sério. Ela com certeza vai enriquecer o debate, a cabeça e os pensamentos de muita gente sobre como o racismo historicamente sempre prevaleceu na nossa sociedade. Ele tá aí há muito tempo e é uma construção diária de todos nós, até aqueles de nós que se dedicam para afastar e para quebrar esse ciclo que se estabeleceu no Brasil há tantos e tantos séculos. Vale muito a pena ler, sério. Ele é curtinho, então se assim você não é um leitor ávido, super acostumado, mas quer uma leitura profunda, vale muito a pena, tá aqui uma ótima escolha. E é isso, pessoal. Paul Scott arrasa. Se você já leu o livro, me diz aí embaixo o que você achou, que eu vou adorar saber, né? A gente volta a qualquer momento com qualquer outro assunto, que eu ainda não sei qual é, mas obrigadão por ter assistido o vídeo até o final. Dá uma explorada aí no canal, que tem várias outras coisas legais, eu acho, né? E vão vir outras nos próximos dias. Tchau!